Já que você citou a China, né, a gente tem visto uma grande influência chinesa, tem se falado muito, né, sobre essa influência chinesa, inclusive um apresentador muito famoso americano está aqui no Brasil para gravar um documentário justamente sobre esse assunto, sobre a influência chinesa aqui no Brasil. A gente viu aquela reunião bilateral do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o presidente do Brasil ali, em que foi falado também sobre essa questão da China. Essa influência da China foi falada não só na reunião da Cúpula das Américas, mas também na OTAN, nos BRICS. Há uma preocupação do mundo, principalmente do Ocidente, em relação a essa aproximação da China no Brasil. Eu queria entender os pontos. Nós que somos um parceiro comercial muito importante para a China, também para os Estados Unidos, mas a gente vê cada vez mais realmente a influência da China, comprando portos, enfim. Qual que é o risco, né? Até que ponto é boa essa aproximação do Brasil com a China e até que ponto deve-se tomar um cuidado? É que nós temos que pensar o seguinte, até 1909, existiam os tratados desiguais, que a China assinava com o Ocidente. O Ocidente fazia o seguinte, o que eram esses tratados desiguais? Era uma questão que nós chamamos de capitulações no direito internacional. Se acontecesse um crime aqui envolvendo um chinês, ele seria julgado, e o Brasil também fez esse tratado, tá? O Brasil também participou disso. Se um chinês cometesse um crime aqui, ele seria julgado, segundo a lei brasileira, por um tribunal brasileiro. Agora, se um brasileiro cometesse um crime na China, ele seria julgado por um tribunal brasileiro que aplicaria a lei brasileira. Então, há os tratados desiguais. Mas por que havia esses tratados desiguais? A base é que a China tinha um conceito, ela se chamava de Império do Meio. Império do Meio. Por que é Império do Meio? Porque ela se achava o centro do mundo. Sempre se achou o centro do mundo, e o Ocidente era a periferia, eram bárbaros. Então, havia essa negociação. Há um enfraquecimento no século XIX da China em razão das duas guerras do ópio. Imagine, a Guerra do Ópio foi uma tragédia, a ocupação de Hong Kong foi fruto dessa conquista inglesa, e também a revolta dos Boxers, a guerra entre a China e o Japão em 1894, a ocupação dos principais portos chineses por potências europeias e também pelo Japão. E isso acabou culminando com a deposição da monarquia chinesa, e a ascensão do Kuomintang em 1910. Pois a partir daí, o problema é que a China sempre teve grande população, né? Sempre teve grande população. Nós vamos ter a ascensão da China, ela vai participar da Segunda Guerra Mundial, tem uma briga interna entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, e que os dois se tornam aliados para combater os japoneses. O Japão invade a Manchúria, no norte da China, em 1931, e aí há uma guerra civil depois do término da Segunda Guerra Mundial, e o Chiang Kai-shek se refugia na ilha de Taiwan. Se refugia. A ONU reconhece o governo de Chiang Kai-shek como legítimo representante chinês até a década de 70. A década de 70, quando a Taiwan é expulsa da ONU e substituída pela República Popular da China. Pois mas por que eu faço todo esse historiar? Porque é importante. Aí nós vamos entender que quando morre Mao Tse-tung, em 76, assume Deng Xiaoping, que começa uma abertura interessante e importante. Ele vai acompanhar o desenrolar que acontece na União Soviética, a perestroika e a glasnost, que não deu certo, implodiu a União Soviética. Então, qual que foi a solução do Deng Xiaoping? Eu vou fazer a abertura comercial, mas mantendo o controle
político do país. O Partido Comunista continua mantendo o controle político no país. Mas eu vou fazer reformas. Eu vou permitir, quase como se fosse aqui uma figura, quase, tá? É como se fosse uma enfiteuse aqui no Brasil, que existia no Código de 1916, a questão do domínio útil. Eu posso, inclusive, tudo pertence ao Estado, mas eu posso transferir o domínio útil da propriedade, eu posso comprar e vender durante 50 anos. Durante 50 anos. Então, assim foi feito. Na China, a reforma do Deng Xiaoping, ela se consolida desta maneira. Eu posso ter empresas, eu vou ter bilionários chineses que eles vão ter o quê? O domínio útil. Vão ter o domínio útil da propriedade. Eles vão comprar, vender, pertence ao Estado. O Estado não vai interferir durante 50 anos. Depois ele vai ver o que vai fazer. Isso possibilitou um avanço extraordinário com o controle chinês. Mas a preocupação do Ocidente não é uma preocupação tão recente. A China realmente, com as EPEs, ela vai crescer exponencialmente. E esse crescimento, dentro das regras, é outro problema. Foram as condições que a China entrou na OMC. A China ela ingressa na OMC, mantendo questões chinesas, ainda copiando os carros, os aviões, de maneira descarada, sem pagar os royalties. Tem um evento bastante interessante, a questão de 2 anos atrás, envolvendo a Volvo. A Volvo, os chineses copiaram descaradamente os carros da Volvo, e a Volvo resolveu manter a empresa na China, porque esses carros eram vendidos apenas para a China. Então, eu continuo tendo lucro. Então, veja, ela acaba aproveitando-se do próprio sistema capitalista. A questão do lucro continua sendo lucro, e a Volvo decidiu, vou continuar aqui na China porque vale a pena, a questão de custos vale a pena, continua valendo a pena. Mas a China, ela tem questões importantes, territoriais, tem questões de preocupação de espaços, que o Ocidente, não esqueçam, que o mundo todo foi dominado pelo Ocidente, com exceção da própria China, do Japão, da Turquia, do Sião, que é a atual Tailândia, e da Etiópia. Então, o mundo todo foi dominado pelos europeus. E mesmo esses países, para não sucumbir, também tiveram que adotar alguns princípios europeus. Ok, por que eu falo isso? Porque nós somos acostumados à mídia ocidental. A nossa visão de mundo, que do nosso próprio conceito, é a noção da civilização.